Começa agora mais uma edição do programa Rede Escola Notícias da Educação. Aqui, professores, educadores, estudantes e familiares têm a oportunidade de acompanhar o dia a dia das escolas e o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Nesta edição, você vai ver. Uma escola de ensino médio sustentável abre novas possibilidades para os estudantes. Pelo fato de eu estudar numa escola onde a arquitetura ela foi totalmente planejada para essa nova vertente de sustentabilidade, influenciou muito na decisão da minha carreira. O Ministério da Educação criou o Programa Nacional de Formação Continuada de Professores. Em uma escola municipal do Rio de Janeiro, matemática se aprende com música. A formação de professores no Brasil. Clarissa, você sabe que grande parte dos professores das escolas públicas no Brasil não tem formação universitária? Sei sim. E tem mais. Os professores têm poucas oportunidades de melhorar a sua formação. É por isso, então, que o Ministério da Educação criou o Programa Nacional de Formação Continuada de Professores. Vamos entender melhor na reportagem. Melhorar a formação e o aperfeiçoamento dos professores no Brasil é um dos pontos chaves para o avanço da aprendizagem no país. Esse é o objetivo da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. Dar mais qualidade, valorizar e incentivar a formação inicial e continuada dos professores da educação básica influencia diretamente no desempenho dos alunos. O professor é o papel principal, ele tem o papel principal na educação, ele é o mediador do conhecimento, aquele que pode impulsionar a vida dos nossos alunos. Se ele tem este papel preponderante, é lógico que então a gente precisa olhar para a formação, para a valorização. Dados como o do último censo da educação divulgados no ano passado mostram que dos quase 2.200.000 professores na educação básica do país, pouco mais de 488 mil possuem apenas o ensino médio e cerca de 6 mil possuem apenas o ensino fundamental. Dos que têm formação no ensino superior, cerca de 95 mil não é licenciatura, ou seja, não se prepararam nas universidades para dar aula nas escolas. Além disso, dos mais de 1.600.000 professores que cursaram licenciatura, muitos não dão aula na área em que formaram. No ProUni, Programa Universidade para Todos, 36% das vagas para licenciatura não foram preenchidas. Isso corresponde à não formação de 20 mil futuros professores. Para incentivar o ingresso nos cursos de licenciatura, o governo irá flexibilizar as regras para bolsistas do programa, visando preencher as vagas. A gente vai ampliar uma prioridade, um estímulo, não só por intermédio de políticas públicas como o FIES, mas também o ProUni, incorporando até 75% das vagas ofertadas de bolsas integrais e parciais dedicadas a cursos de formação de professores. A partir de 2018, o MEC vai reservar 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil para a formação de professores que estejam fazendo o primeiro ou o segundo curso de licenciatura. A partir do ano que vem, também haverá o programa de residência pedagógica, um estágio supervisionado a partir do terceiro ano do curso para que os professores, depois de formados, cheguem em sala de aula com mais experiência prática. O professor sai da universidade, quando entra na sala de aula, realmente ele não sabe o que fazer. Então, se ele tiver já no terceiro e no quarto ano trabalhando com as crianças, é um salto muito grande. Vai, daqui a um tempo, refletir muito nos resultados dos estudantes das proficiências de português, de matemática e de todas as áreas do conhecimento. É um ponto fundamental. Pensando no aperfeiçoamento dos docentes, ainda serão oferecidos mestrados profissionais para professores da educação básica, cursos de especialização e o aumento da cooperação internacional nessa formação. O Ministério da Educação autorizou a contratação de 1.900 professores e servidores para as universidades federais em 2018. 59 instituições de todo o país receberão os novos professores. A lista completa das universidades pode ser obtida no Diário Oficial da União. Desde muito cedo, meu pai e a minha mãe sempre colocaram a educação como um caminho para a mobilidade social, na simplicidade deles, né? Meu pai estudou até a quarta série, minha mãe até a oitava, mas eles tinham essa ideia, essa percepção já muito clara
de que nós tínhamos que estudar. A minha mãe ali comprava um coco, meio quilo de açúcar a granel, preparava o doce e me colocava para vender. Quando as minhas irmãs cresceram um pouco mais, elas entraram também na dança e nós vendíamos as cocadas entre os vizinhos. E, fundamentalmente, esse doce ele servia para comprar pão e para garantir a minha ida ao Elefante Branco, à escola. E é a primeira vez que eu venho ao colégio, então tem 23 anos, na verdade, que eu não venho a esse colégio. Então, me emociona, porque aí vem um turbilhão de pensamentos, de experiências. O colégio, eu acho que é o local de grandes experiências, porque eu passava a maior parte do dia aqui. O ano que eu entrei, eu ganhei os livros e o uniforme de um primo que tinha estudado no Elefante Branco e tinha mudado de escola, então não precisava mais, ele me deu. Só que no ano que eu entrei, o Elefante Branco mudou o uniforme. E eles deram 2 meses para trocar o uniforme, e eu não tinha como comprar o uniforme. Então eu vivi uma ameaça constante durante cerca de 8, 9 meses, que foi o tempo para que os meus pais conseguissem comprar um uniforme com o dinheiro da cocada. Aquela coisa, olha, amanhã se você vier com esse uniforme azul, porque o novo era cinza, você não entra mais nas dependências da escola. E eu acho que alguns professores e alguns personagens do Elefante Branco exerceram os afetos em relação à minha pessoa. Então, as professoras lá, por exemplo, faziam isso. Elas me tratavam pelo nome. Eu tinha um nome, eu era o Christian. Paulo Freire diz que o colégio era o espaço da empatia, mas do autoconhecimento. A escola teve um papel fundamental no que hoje eu sou, né? Eu sou bibliotecário, acabei abraçando essa profissão em virtude da frequência à biblioteca do colégio. Desde criança eu frequento bibliotecas. Eu sempre digo que as bibliotecas me salvaram. Eu fui o primeiro de toda a família do meu pai e da minha mãe a fazer faculdade, então era difícil. E o processo na universidade também foi muito complicado, porque eu não tinha dinheiro para tirar uma cópia reprográfica de um livro. No último ano da universidade, do curso de Biblioteconomia, que a situação melhorou um pouco quando eu tive a ideia de fazer um concurso. Foi o meu primeiro salário de um estágio mesmo na área da biblioteconomia. Eu banquei um cursinho de 1 mês e pouquinho e passei para nível médio técnico judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E fiquei lá durante 1 ano até eu me formar. E 1 mês antes de concluir o bacharelado em biblioteconomia, saiu o concurso para bibliotecário do Superior Tribunal de Justiça. Eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, e aí, cerca de 20 dias após a formatura, eu já estava no STJ, já era bibliotecário do STJ. Aí a coisa já melhorou, a situação já era outra. Eu acho que a formação escolar ela tem 2 braços. Uma formação curricular, formal, oficial, que é importante para garantir o pão, mas também para garantir a democracia, uma sociedade múltipla, democrática, etc. Isso não aprende simplesmente na sala de aula, mas nos corredores, na biblioteca, no laboratório, nas aulas de educação física, de língua, quando você vai com o teu colega para parada de ônibus, quando você toca um violãozinho aqui embaixo. Então você tem uma outra formação e essa formação também ela deve ser fomentada no ambiente escolar. Aquecimento do planeta, elevação do nível do mar, desmatamento, mudança climática. Tudo isso hoje exige de nós todos uma mudança de comportamento. Nas escolas, a educação ambiental, então, deve estar presente em todas as aulas. Vamos ver, então, na reportagem, algumas iniciativas que promovem a educação ambiental em nossas escolas. A situação do meio ambiente no futuro é muito incerta. Por isso, a consciência ambiental é um termo que ganhou muita força nos últimos anos. Para evitar que a situação piore e resolver esse problema, a sociedade precisa mudar as formas de conviver e utilizar o meio ambiente. Assim, a educação ambiental passou a ter mais espaço nas discussões e planejamento do ensino. É um assunto que tem muito apelo e que tem chamado a atenção até pelas dificuldades que a humanidade vem passando por conta do uso, por conta da não sustentabilidade dos últimos anos. Então, é uma temática que encontra muito apelo e tem crescido no dia a dia nesta relação aluno-escola, escola-comunidade. Dentro das escolas, os alunos passaram a conviver mais com a natureza e com o que ela pode nos proporcionar.
Aulas teóricas e práticas incentivam a sustentabilidade para garantir a retomada da consciência ambiental como uma convenção social. No Brasil, políticas públicas estão sendo trabalhadas para enfatizar essa necessidade e facilitar a abordagem dentro das salas de aula, como a PNEA, Política Nacional de Educação Ambiental. O MEC desenvolvendo atividades de formação, de capacitação dos professores das mais diversas redes, instrumentando o profissional para que este tema seja abordado em todos os níveis da educação brasileira, assegurando essa conscientização, essa mudança de cultura pela sustentabilidade. Outra iniciativa do Ministério da Educação foi a realização da Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em que as escolas que se inscreveram puderam apresentar projetos nessa temática. 16 mil foram contempladas e receberam R$11 mil pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, para implementar os projetos. Além disso, uma parceria entre os Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e a Unesco produziu vídeos que tratam de 9 dos 17 temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Formando os vídeos e o caderno norteador para que o professor tenha ali um roteiro passo a passo de como trabalhar estas temáticas e estes vídeos em sala de aula, incrementando o seu plano de ensino. Quem quiser ter acesso ao material deve acessar o site da Unesco no Brasil. Lá, você vai poder encontrar a lista e o link para os vídeos. No Rio de Janeiro, uma parceria público-privada construiu um modelo de escola totalmente sustentável. Vamos ver. Em Santa Cruz, zona oeste do Rio, uma das áreas mais quentes da cidade, uma escola verde chama a atenção de quem passa. É o Colégio Estadual Erich Walter Heine, primeira escola da América Latina a ser reconhecida como sustentável pelo Green Building Council. O Erich Heine surgiu, foi inaugurado em 2011, já um projeto de alguns anos antes disso, entre o governo do estado e a empresa parceira, TKCSA, que está instalada na região de Santa Cruz. Então pensaram em fazer uma escola de ensino médio voltada para o meio profissional, que é a administração de empresas. E com o decorrer disso, verificaram a necessidade de que ela tivesse um diferencial para a região. E aí transformaram num prédio sustentável e a gente vem desenvolvendo projetos sustentáveis a partir daí, conjugando o ensino integral, profissional e a sustentabilidade. Estamos em uma sala de aula, mas essa sala de aula é diferente. A porta é feita de madeira de reflorestamento. O teto, fibra de casca de coco. As luzes são de LED e até a tinta que a parede é pintada é sustentável. O colégio, que foi inaugurado em 2011 no lugar de uma praça, tem toda a sua estrutura sustentável. Os bancos e as quadras ainda são da antiga praça, mas a área passou por grandes transformações. A escola tem o formato de um catavento. O formato da escola nos ajuda, pois quando o vento, hoje mesmo agora no caso, quando o vento vem, ele ajuda na circulação lá embaixo, fica tudo muito fresco. O telhado é verde e com uma plantação de boldo chileno. Aqui, quem coloca a mão na massa, ou melhor, nas plantas, são os alunos. O boldo chileno é muito importante para a gente, pois ele diminui a temperatura em 3 graus Celsius e a nossa sala fica sempre refrigerada. Os estudantes separam os galhos para serem reaproveitados e as mudas vão para o laboratório de química. A produção do boldo chileno ela é fácil. Ela é somente pegar um pequeno ramo da flor, da planta, no caso, do boldo chileno, e colocá-la no recipiente com água. E esperar somente que, através desse processo, se dá a reprodução do boldo chileno e nós fazemos de replantio lá em cima. Quando param para descansar um pouco e beber uma água, olhe os copos. Cada um tem o seu, nada de descartável. Para refrescar, podem usar a piscina sem culpa, pois toda a água é reaproveitada. Nós temos vários pontos de escoamento de água aqui, lá em cima também, que nós reutilizamos para fazer a limpeza das salas, da escola, usamos nas descargas dos banheiros e para jardinagem, para nossa horta também. Só de eletricidade, a parte elétrica, é uma média de 30% a 40% de economia.
e de água também, porque a gente tem captação da água da chuva. São 10 horas por dia que os alunos passam dentro da escola. E aqui eles se desdobram entre as disciplinas do currículo básico e aulas técnicas e o desenvolvimento da cidadania e da consciência ambiental. Então a gente entende que não se tem como pensar hoje na educação sem projeto, seja uma escola sustentável ou não. E os nossos alunos, nesses 3 anos que eles ficam com a gente, eles saem realmente preparados, não só para o academicismo, porque muitos já passam diretamente para as universidades públicas, né? Mas até mesmo para o meio profissional, que é o nosso foco. Além das práticas que já são recorrentes no colégio, sempre surgem novos projetos sustentáveis que integram a escola com os moradores da região. Eu recolho o óleo da minha casa e trago para cá para a escola, que nós reutilizamos para fazer sabão, detergente, que nós mesmos utilizamos aqui na escola. Além de reduzir os gastos do próprio colégio, a gente ajuda a área que nós moramos, né? É uma forma da gente passar para o próximo também, que não conhecem essa redução de custos com óleo, que pode ser transformado em sabão. Com toda essa influência, olha a profissão que Matheus, aluno do último ano e morador da região, escolheu. Eu pretendo seguir a profissão de engenharia civil. E eu falo que, com propriedade, que pelo fato de eu estudar numa escola onde a arquitetura ela foi totalmente planejada para essa nova vertente de sustentabilidade, influenciou muito na decisão da minha carreira. Ernesto, você já parou para pensar que a música poderia ter alguma coisa a ver com a matemática? Claro que sim. Na música a gente tem o tom, o meio tom, as combinações sonoras, o ritmo. A contagem de passos. Ah, você dança, né? Eu danço, sim. Pois então, uma professora percebeu isso e resolveu essa dificuldade que existe entre os alunos de ver a matemática como um bicho de 7 cabeças. Vamos ver? Aula de matemática do 8º ano do Colégio Municipal Pará, no bairro de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Os alunos prestam atenção na professora. No quadro, ao invés de apenas números, uma pauta musical. A música foi o caminho encontrado pela professora Cláudia Moura para fazer com que seus alunos aprendessem frações. Justamente foi um dos conteúdos onde os alunos foram muito mal nas avaliações. E aí, no segundo bimestre, quando eu peguei a turma, eu pensei como que eu poderia incentivá-los a aprender. Lembrei da minha mãe tocando acordeon, de quando eu estudava alguma coisa de música, que a fração existia na música. E aí, quando eu fui pesquisar na internet, foi bem legal que eu descobri que, na época de Pitágoras, ele viu que a música era uma ramificação da matemática. Assim como o álgebra, a geometria, a trigonometria, ele viu que a música era uma ramificação. Fazia parte do conceito matemático. A matemática é uma das disciplinas em que os estudantes brasileiros têm mais dificuldade em aprender. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, apenas 14% dos alunos que completaram o 9º ano no país tiveram um aprendizado adequado. Na Escola Municipal Pará, 24% conseguiram aprender de forma correta a disciplina. A diretora da escola, Rosa Maria de Oliveira, foi uma das maiores incentivadoras do projeto Harmonia dos Racionais. Ela é uma professora super à frente das pedagogias tradicionais. Ela está sempre buscando uma metodologia diferente, sempre buscando um recurso diferente, porque ela é uma pessoa apaixonada por matemática e apaixonada por ensinar. Ela gosta de ensinar. Ela acredita que ela pode fazer a diferença na vida dos alunos. Quando ela começou a dar aula, eu não comecei a entender muito bem, mas depois que eu fui aprendendo com a música, aí rapidinho eu aprendi. Por iniciativa de Cláudia, a turma visitou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e assistiu à ópera Carmen, de Bizet. Muitos alunos nunca tinham tido a oportunidade de ir num teatro, de assistir um show de tamanha qualidade. E eles sabem que eles só ganharam esses ingressos porque eles fizeram com a professora esse projeto. Porque a professora inscreveu o projeto no Teatro Municipal, eles têm um projeto de formação de plateia e disse que tinha interesse de levar seus alunos. O trabalho desenvolvido pela professora começou no 2º bimestre deste ano. Hoje, meus alunos estão sempre presentes,
não tem tanta falta na minha aula, porque, assim, primeiro tempo, eles costumavam chegar atrasados, agora não, a presença é quase em 100%. E na própria aula eu vou avaliando como que está sendo o desenvolvimento dos racionais em exercícios. E eles tiveram uma melhora significativa. Conto dias para chegar à aula da professora de matemática, né? Porque é muito mais extrovertida, a professora interage mais com os alunos. Então é muito mais fácil você aprender com um professor que interage com os alunos do que um professor que é rude com os alunos, não dá uma aula muito direito, não dá uma aula muito legal. Parecia que as coisas estavam difíceis, porque aí olhava e tu não entendia nada. Aí tu tinha que ficar perdendo tempo calculando, porque todo mundo perde tempo calculando matemática. E agora não, agora é mais fácil. Quando ela pergunta, já é mais rápido para responder. Maravilhoso, porque ela soube brincar com a matemática e envolver os alunos. E além dela ser professora, ela soube ser uma aluna e amiga nossa. A literatura desde pequenininho, com a ideia de fazer todo estudante um autor ainda na infância, um projeto social espalhado em todo o país conseguiu convencer a meninada que ler e escrever é algo para sempre. Quem nunca desejou fazer o próprio livro? Para os alunos da Escola Municipal Lúcia Miguel Pereira, esse sonho se transformou em realidade e podemos dizer que uma realidade bem colorida. Eles capricham nos desenhos e histórias. Eu estou desenhando sobre o que eu não gosto. Assim, eu não gosto de ficar doente, eu não gosto das doenças que a gente pega, que tem agora no Brasil, né? Febre amarela, a dengue, né? E também eu não gosto muito de brigar, de ficar triste. Esse sonho de criar o próprio livro foi o que motivou a criação do projeto Estante Mágica. A Estante ela nasceu com o grande propósito de transformar as crianças através da leitura. E qual a melhor forma de fazer isso do que a criança criar sua própria obra, escrever seu próprio livro, se enxergar na criação do livro. Então hoje a criança ela vai numa livraria, ela vê um livro, ela entende que aquilo foi criado, ela tem que se enxergar nesse protagonismo. O projeto acontece em 1.200 escolas, espalhadas por mais de 700 cidades nos 26 estados do país. Até agora já foram mais de 200 mil autores formados, só esse ano vão ser mais 170. Tudo acontece através de uma parceria com as escolas do Brasil, tanto da rede pública quanto da rede privada. A escola ela é muito importante nesse processo de criação, de transformação. Toda a aplicação da criação da criança em sala está no poder da escola. E ao final do projeto tem um e-book gratuito. O pai, a escola que quiser adquirir o exemplar físico, vai e faz a aquisição. Para que o sonho seja realizado nessa escola pública, eles contam com o apoio da ONG Parceiros da Educação. Que abrir para as crianças das escolas públicas a possibilidade de sonhar, a possibilidade de construir, a possibilidade de escrever a sua própria história. E nada melhor do que elas produzirem o próprio livro e dizer, isso eu fiz. Ora, se eu fiz isso, se eu construí isso, será que eu não posso construir zilhões de outras coisas? O tema é livre. Os professores têm acesso a uma plataforma de orientação. Mas é na sala de aula que as histórias ganham vida. E no meio do exercício lúdico de escrever, desenhar e colorir, podemos ver o encantamento, a transformação, a curiosidade, a autonomia e a responsabilidade. Pois as histórias não podem ser simples, elas precisam ter continuidade. Não é, Rafael? Eu desenhei sobre o amor proibido do sol e a lua, e eu desenhei o sol no nascer do sol, e no próximo desenho terá a lua. No final do ano, cada um terá o seu próprio livro, pronto e impresso. Vou ter um sonho realizado. A gente estava com uma turma que tinha assim, um baixo índice de leitura, né, de interesse pela leitura, e agora eles estão mais interessados pela leitura, pedem para lerem os livros. É muito importante ler, né, para a gente ficar mais atento às histórias. Mas os livros publicados são apenas parte dos resultados. É uma lembrança que eles vão ter da escola, do momento, e de saber que eles... basta acreditar que eles conseguem vencer, que eles podem chegar onde eles querem. A gente termina agora essa edição da Rede Escola Notícias da Educação. E você já sabe, né? Toda sexta-feira com reprises no final de semana. Até lá! Tchau!